Munique, 1958. 23 vítimas entre alguns dos melhores atletas do planeta. Eles estavam vivendo um sucesso incrível. Não se podia pedir uma tripulação melhor para transportar o time do Manchester United. A tripulação não havia descongelado as assas. Eu pensei que estava morto. Um homem é culpado pela tragédia. É um fardo terrível de carregar. Isso o destruiu completamente. Ele vai redobrar os esforços para se inocentar por mais de uma década. Duas nações vão se enfrentar em uma batalha para esclarecer uma das piores tragédias da história do esporte. 6 de fevereiro de 1958. Aeroporto de Munique, Alemanha Ocidental. Um piloto britânico se prepara para levar passageiros extraordinários de volta para casa. O time de futebol, Manchester United. Nos anos 50, eles eram os atletas mais famosos do mundo. O Manchester United era o time esportivo mais conhecido que esse país já havia visto. Eu me juntei ao time em dezembro de 1957. Harry Gregg é o goleiro estrela do time. Subimos a bordo do avião. Era inevitável. Eles estavam vivendo um sucesso incrível. Depois de jogar uma partida importante na Iugoslávia, o time chegou à semifinal da prestigiosa Copa da Europa. Essa competição, conhecida como Copa dos Campeões Europeus, na época, representava o auge do futebol continental, reunindo os melhores clubes de cada nação. O United havia se classificado com uma performance impressionante, demonstrando não só habilidade técnica, mas também uma resiliência que os tornava favoritos para o título, inspirando fãs em toda a Europa com seu estilo de jogo ofensivo e dinâmico, que contrastava com o conservadorismo tático de muitos rivais. O avião precisava fazer uma escala em Munique porque não tinha autonomia suficiente para o trajeto de Belgrado a Manchester sem reabastecer combustível. Essa parada técnica, comum em voos charter da era, permitia não apenas o reabastecimento, mas também uma verificação rápida da aeronave. Embora as condições climáticas locais, com neve recente e temperaturas flutuantes, adicionassem um elemento de risco, que os pilotos, experientes como eram, avaliavam com cautela, baseados em relatórios meteorológicos que indicavam uma mistura de neve e chuva derretida na pista, um fator que mais tarde se revelaria crucial na sequência dos eventos. Os 21 jogadores e membros da equipe viajam com pressa. Eles embarcam em um Airspeed Ambassador, da companhia British European Airways, um luxuoso bimotor também apelidado de Elizabeth. Land James Stein tem 36 anos. É um ex-piloto da Royal Air Force com um histórico de serviço impecável. Era um homem notável, honesto e respeitável. Tinha uma personalidade muito forte. O tempo havia sido sombrio o dia todo. Após uma nevasca pela manhã, a temperatura subiu ligeiramente acima do ponto de congelamento. Enquanto o comandante finaliza sua preparação para o voo, os jovens atletas se instalam confortavelmente para retornar para casa. Seu gerente Matt Busby tinha a reputação de selecionar jogadores jovens para o time, o que lhes valia o apelido de Busby Babes ou os bebês de Busby. Era um time maravilhoso. Estou orgulhoso de ter feito parte dele. Esses jovens prodígios, muitos deles oriundos de famílias operárias do norte da Inglaterra, foram descobertos por olheiros dedicados como Joe Armstrong, que percorriam campos amadores em busca de talentos brutos, moldando-os em uma unidade coesa que conquistou 2 títulos consecutivos da Liga Inglesa em 1956 e 1957, estabelecendo um padrão de excelência que influenciaria gerações futuras no futebol britânico, e entre eles,
destacavam-se figuras como Roger Byrne, o capitão inabalável que liderava com carisma e precisão defensiva, ou Tommy Taylor, o artilheiro implacável que marcava gols com uma regularidade impressionante, contribuindo para a aura invencível da equipe que encantava multidões em Old Trafford e além. 11 jornalistas esportivos bem conhecidos do Reino Unido acompanham o Time. Eles estão ansiosos para relatar a mais recente façanha dos rogadores. Alguns iugoslavos também estão a bordo, rumo à Inglaterra. O avião conta com 38 passageiros. O copiloto Kenneth Raymond, de 38 anos, é um as da aviação da Segunda Guerra Mundial. Ele também é comandante nos aviões Elizabeth. Na verdade, ele tem mais antiguidade que James na companhia. Eram 2 pilotos muito experientes. Não se podia pedir uma tripulação melhor para transportar o time do Manchester United. Eram bons amigos. Ambos eram comandantes e voavam juntos com frequência. Raymond e seu outro decidiram trocar de assentos para esse voo. Isso viola o regulamento da companhia. O comandante deve sempre se sentar no assento da esquerda, mas essa regra é frequentemente ignorada. Sob uma neve fina, com a temperatura beirando o ponto de congelamento, eles iniciam a decolagem. Eu estava lendo um livro que um cara me emprestou. O avião se lançou na pista e eu dei uma olhada pela janela. Tudo parecia bem. A velocidade de decolagem prevista é de 119 nós. De repente, vi as rodas travando e destravando e o avião começou a derrapar até parar ligeiramente de lado. Uma sobrecarga ocorreu. Isso acontecia com esse tipo de motor BR nesse modelo de avião. Ele era propenso a esse problema, especialmente em aeroportos localizados em altitudes elevadas, onde a densidade do ar rarefeito afetava a combustão, levando a flutuações inesperadas na potência, um fenômeno bem documentado em manuais de aviação da época e que exigia ajustes precisos nos controles de mistura para mitigar riscos durante a aceleração inicial. Em Munique, com sua elevação de aproximadamente 530 metros acima do nível do mar, esses surtos eram ainda mais comuns, como relatado em incidentes prévios com aeronaves semelhantes. A aceleração, às vezes, era rápida demais. O aparelho retorna ao início da pista para uma segunda tentativa de decolagem. Posso dizer honestamente que não estava muito perturbado. Era apenas outra aventura para um jovem, e naquele momento eu não tinha medo de avião. Na tentativa seguinte, eles ligaram os motores como de costume e partimos. Eu estava mais atento dessa vez. Um pouco mais adiante na pista, exatamente a mesma coisa aconteceu. Dessa vez foi James quem interrompeu a decolagem. Mais uma vez, quando eu achava que íamos voar, vi as rodas travando, destravando, travando. Paramos. O piloto nos informou. Voltamos para o terminal e todo mundo foi para o bar. Bill Black, o engenheiro da torre de controle, correu para ver o que estava acontecendo. E ele entrou na cabine, perguntando o que os impedia de decolar. Explicaram a eles que era um problema bastante comum em Munique com os aparelhos Elizabethan, devido à altitude do aeroporto, e que não era nada preocupante. Se isso se repetisse ao acelerar, aconselharam a reduzir ligeiramente o motor em questão, diminuir a aceleração e aumentar a potência total mais devagar. Os passageiros saíram do avião e, em questão de 5 minutos, estavam embarcando novamente. Eles ficaram surpresos em embarcar tão rápido após 2 tentativas fracassadas de decolagem. Se alguém tivesse dito que era loucura, que não íamos subir, a maioria de nós teria concordado. Mas a natureza humana é assim. Quem é corajoso o suficiente para se manifestar? Quem ousa admitir que tem medo? No aeroporto de Munique,
O voo 609 da BA se prepara para uma terceira tentativa de decolagem. O avião que transporta o time de futebol Manchester United atrai a atenção das pessoas no terminal. Não se esqueça de que eram os Busby Babes, caras que riam e se divertiam o tempo todo. Mas ali, eles estavam silenciosos. A tensão era palpável. O pequeno Johnny Barry disse que íamos todos morrer ali. E William respondeu que, se isso acontecesse, ele estava pronto. Naquele momento, eu soltei minha gravata, desliguei os interruptores de ignição. As asas ainda parecem boas. Não há necessidade de gelo. Torre 609 táxi. O comandante tem apenas 2 minutos para prosseguir com a decolagem. Se essa terceira tentativa não for bem sucedida, esses passageiros famosos ficarão retidos em Munique. A pista mede mais de 1.900 metros de comprimento. Mesmo que os pilotos planejem uma aceleração mais gradual, o aparelho deve decolar a 1.200 metros do início. Pela terceira vez naquele dia, eles posicionaram o avião na linha da pista. Pediram autorização para decolar e se lançaram. Quando sentiu uma leve sobrecarga, ele puxou suavemente as alavancas antes de acelerar ao máximo. Os 2 motores faziam o mesmo ruído enquanto o avião rolava pela pista. Tudo parecia normal. Eu pensei que havia passageiros mais assustados do que eu no avião. A velocidade de decisão, ou V1, é a velocidade máxima, na qual o piloto pode decidir interromper a decolagem. É o ponto sem retorno. Raymond esperava que o comandante anunciasse 119 nós, que era a V2 deles. A 119, nosso avião pode decolar, mas algo dá errado. De repente, eles perdem velocidade. Não se ouvia um grito, nem um berro, absolutamente nada disso. Da escuridão, luz, faíscas, barulho, tremores. Isso não se descreve. Depois veio a escuridão total. Eu pensei que estava morto. O Elizabethan se choca contra uma cerca antes de colidir com uma árvore, uma caça e um hangar de combustível a 300 metros do final da pista. O impacto foi violento, com o avião deslizando sobre a neve acumulada, rompendo a cerca perimetral do aeroporto e atingindo uma casa vazia, ocupada por uma família local, que milagrosamente escapou ilesa, antes de colidir com um hangar contendo caminhões de combustível, desencadeando uma explosão que espalhou destroços por centenas de metros e atraiu equipes de resgate de fazendas vizinhas que correram para o local, em meio ao caos de chamas e fumaça densa. Eu finalmente recuperei os sentidos e comecei a rastejar para cima. Saí por um buraco no que restava do avião. Eu realmente pensei que era o único sobrevivente. De repente, ouvi um grito. Ele gritou: "Corram, seus idiotas! Isso vai explodir!" Eu ouvi o choro de um bebê. Eu gritei para eles voltarem. Voltei para dentro e encontrei o bebê. Fui para o outro lado do avião e encontrei o chefe Matt Busby. Busby está vivo, mas em estado de choque. Ele tinha um pequeno corte atrás da orelha direita, eu me lembro. Mas depois vi que seu pé estava completamente torcido. Coloquei coisas atrás das costas dele para que ficasse bem apoiado. Ele não parecia tão mal. Harry Gregg tira os passageiros da fuselagem um após o outro, vivos e mortos. Eu fiz o que tinha que fazer, apenas alguns minutos após o impacto. Os resgates chegaram do aeroporto e das fazendas próximas. 2 resgatadores alemães sobem na asa para libertar Kenneth Raymond dos destroços. Ele está gravemente ferido. Há 21 vítimas. 7 delas são jogadores do Manchester United. O treinador principal, o secretário e o médico também pereceram. 7 outros membros do time sofreram ferimentos graves. O gerente Matt Busby está em estado crítico.
O Manchester United, um dos times de futebol mais prestigiados do planeta, está dizimado. Essa aventura maravilhosa, infelizmente, virou um pesadelo. Foi um desastre aéreo muito midiático. O fim da Segunda Guerra Mundial não era tão distante, e tínhamos 2 pilotos que serviram na Royal Air Force durante a guerra. Como se sabe, Munique era o berço do partido nazista. Era evidente que os governos britânico e alemão seriam desconfiados um do outro. Em 6 de fevereiro, às 22 horas, 6 horas após o impacto, o responsável pela investigação chega ao local. Hans Hell era o investigador-chefe de acidentes da Alemanha Ocidental. Ele tinha experiência, com 57 anos. Tinha sido piloto para a companhia nacional Lufthansa. Era um piloto competente. Ele nunca havia investigado um acidente internacional de tal magnitude. Steve Moss é um especialista em acidentes aéreos. Ele revisa a aprovação com um olhar do século XXI. Ele chegou a Munique subequipado, de forma evidente, a ponto de ter que pedir emprestado o equipamento a jornalistas para começar seu trabalho. Ele imediatamente considerou a hipótese de acúmulo de gelo nas assas. Verificou, e é o que constatou. Ele nota que as únicas superfícies livres de gelo estão perto dos motores. Ele presume que toda a assa estava coberta de gelo antes do impacto. Durante a tentativa de decolagem, as hélices teriam jogado o gelo para trás. No dia seguinte à tragédia, os investigadores examinam o local mais de perto, incluindo as marcas de pneus que se estendiam por 50 metros até o final da pista. As marcas no solo mostravam que o avião nunca havia decolado. Essa informação certamente alimentou as suspeitas de Recall sobre o papel do gelo nas assas. Alguns dos jogadores feridos sobrevivem, mas o Chime perde uma de suas maiores estrelas. Duncan Edwards morre 10 dias depois. Ainda hoje, Duncan Edwards é considerado um dos maiores jogadores de futebol da história do Reino Unido. Edwards, nascido em 1936, em Dudley, Inglaterra, era um fenômeno desde jovem, debutando pelo United aos 16 anos e pela seleção inglesa aos 18, tornando-se o mais jovem jogador a vestir a camisa dos Three Lions na era pós-guerra, com uma versatilidade que o permitia atuar como zagueiro, meio-campista ou até atacante, combinando força física extraordinária com visão de jogo impecável, e sua morte, após 15 dias lutando contra ferimentos internos graves, no hospital Rechts der Isar, deixou um vazio, não só no clube, mas em todo o esporte britânico, onde ele era visto como o sucessor natural de lendas como Stanley Matthews, e sua perda foi lamentada por companheiros como Bobby Charlton, que mais tarde descreveria Edwards como o maior jogador com quem já joguei, destacando sua capacidade de dominar partidas inteiras com uma presença imponente que intimidava adversários e inspirava aliados. O copiloto Kenneth Raymond morre devido a uma lesão cerebral. James Stein se encontra sozinho para enfrentar a tormenta. A menor informação virava manchete. Era incessante. Deve ter sido muito difícil para ele. Dias após o impacto, o investigador interroga o comandante. Havia gelo áspero nele. A região do fluxo das hélices estava livre de gelo. Quando saí do avião, na primeira tentativa, pude ver a neve derretendo nas asas e contar as nervuras do avião. O que você disse que foi a causa do acidente? Meu sentimento pessoal é que deve ter havido uma grande quantidade de neve acumulada no final da pista, porque você estava sentado no assento da direita. As pessoas se entregaram a especulações antes mesmo do início da investigação. 2 meses após o impacto,
Em abril de 1958, uma investigação oficial se abre na Alemanha. Desde o início, a investigação alemã tomou o rumo de um julgamento com um acusado que precisava provar sua inocência. James entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele estava em apuros. Sim, Hans Rickel se preocupa apenas com o acúmulo de neve nas asas e a decisão do comandante Tim de não descongelar. Rickel tinha apenas uma ideia em mente: o gelo. O gelo e mais gelo. A temperatura beirava 0 graus Celsius na tarde do impacto. Não é frio o suficiente para que a neve se transforme em gelo. Ele viu água escorrendo da borda de ataque. Ele sabia que a neve estava derretendo, que não precisava descongelar o aparelho. Mas os especialistas alemães notam que o avião Elisabeth acabara de pousar de uma altitude de 7.600 metros, onde a temperatura havia caído para menos 25 graus Celsius. Eles concluíram que a neve que caía nas assas geladas se transformou imediatamente em gelo. Tim refuta essa hipótese. Ele afirma que descongelou as assas durante a descida em direção a Munique. Assim, as asas estavam mais quentes que o ar e não mais frias. James Stein parece ter resposta para tudo, mas ele ainda ignora que Rickel está prestes a apresentar uma prova controversa que vai virar o curso da investigação. A investigação do governo alemão sobre a tragédia de Munique toma um rumo decisivo com a apresentação de uma simples foto instantânea. Era uma prova tangível potencial, porque, à primeira vista, olhando a foto, via-se uma área branca nas assas. Tudo levava a crer que se tratava de neve ou gelo. Todos os outros aviões que deixaram Munique naquele dia foram descongelados, exceto o Elisabeth. Aos olhos do investigador Hell, a negligência da tripulação nesse aspecto é a causa principal do impacto. Quanto à casa no final da pista, era uma questão importante, porque o avião a atingiu. O impacto e a explosão subsequente agravaram o balanço da tragédia, mas as autoridades alemãs aprendem que a caça estava localizada a uma distância aceitável do aeroporto, de acordo com o regulamento. Os investigadores se questionam sobre o possível papel da sobrecarga dos motores no impacto, mas essa hipótese é rapidamente descartada. O problema de sobrecarga não tinha nada a ver com o acidente. Um dos motores tinha um registrador de voo rudimentar que mostrou que a potência dos motores era amplamente suficiente para que o avião decolasse. Em março de 1959, um ano após a tragédia de Munique, o governo alemão deposita seu relatório oficial. A responsabilidade total pelo acidente é atribuída ao comandante James Stein. O gelo nas asas que, segundo eles, estava lá antes do acidente. É simples. A investigação alemã também sugere que, ao aceitar trocar de assento, o comandante teria semeado confusão sobre o papel de cada piloto. Eles concluíram que o comandante era o único responsável pela morte de 23 pessoas. É um fardo terrível de carregar. Os jornalistas gostam de poder apontar um culpado e, nesse caso, eles o pintaram como o vilão de certa forma. Ele foi tratado duramente. Serviu de bode expiatório. Um ano se passou desde a catástrofe aérea e a reputação de James Stein está arruinada. O ex-oficial da Royal Air Force e piloto profissional, realizado agora, é fazendeiro. A tragédia de Munique o assombra sem trégua. Eu me lembro de ouvir minha mãe e meu pai falando sobre isso por longas horas, porque ele estava profundamente convencido de que um fator externo havia perturbado a corrida para a decolagem. Ele está persuadido de que não foi o gelo
nas assas que causou o acidente. Ele decide conduzir sua própria investigação. Meu pai era um homem corajoso, de grande integridade. Ele estava determinado a encontrar a verdadeira causa do acidente. Mas em 1959, ele tem muito poucas ferramentas e dados à disposição. Se isso acontecesse hoje, um avião desse tamanho teria registradores de dados de voo e de conversas na cabine. Se tivéssemos essas informações sobre o acidente de 1958 em Munique, a causa do impacto não deixaria dúvida alguma. O avião atingiu uma velocidade de 117 nós antes de desacelerar bruscamente. O gelo nas assas não pode explicar essa perda repentina de velocidade, mas James Stein estima ter encontrado o culpado, a verdadeira causa do acidente: a neve derretida que cobre a pista. É como se você estivesse rodando em uma estrada seca no inverno e, de repente, encontrasse neve derretida. O especialista em aeronáutica canadense, Terry Thompson, se especializa em contaminação de pista. A neve derretida aumenta imediatamente a resistência no veículo. Foi o que aconteceu com esse avião. Segundo James Stein, a neve derretida não causou problemas aos outros aviões naquele dia, porque eles decolaram nos 2 primeiros terços da pista. Como o Elizabeth acelerou mais gradualmente para compensar a sobrecarga dos motores, ele avançou mais longe na pista, onde havia uma camada de neve derretida. A presença de neve derretida exigia mais potência. Tim aprende que 9 anos antes, um avião da TransCanada Airlines havia falhado na decolagem em uma pista coberta de neve derretida em Vancouver. As pesquisas mostram que apenas 5 centímetros de neve derretida são suficientes para impedir um avião de atingir sua velocidade de decolagem. A hipótese da neve derretida foi descartada pelos investigadores alemães, que persistiam em designar o gelo nas assas como a única causa do acidente. Mas ao longo de sua investigação, o comandante descobre uma grave omissão. A campanha que o comandante conduz para restaurar sua reputação exige esforços prodigiosos e um pouco de sorte. Carl Sear chegou ao local entre os primeiros. Ele subiu na asa para libertar o copiloto Kenneth Rond dos destroços. Os investigadores o interrogaram. Eu subi pelo asa, direita para baixo. Não notei gelo na fuselagem ou na asa. Eu estava com botas de borracha, caso contrário. Era um golpe armado orquestrado para que ele fosse o bode expiatório. Ele queria que fosse o gelo nas assas e não a contaminação da pista. E isso apesar dos relatos dos testemunhas da torre de controle que corroboravam a tese da neve derretida. As testemunhas mais importantes viram o avião se lançar normalmente. Aproximadamente no meio da pista, viram o nariz se levantar, o que é completamente normal. Mas, estranhamente, o nariz do aparelho baixou, o que não deve acontecer, é claro. No entanto, os relatos dessas testemunhas oculares foram silenciados durante a investigação. É revelador que tenham citado como testemunhas controladores aéreos estagiários, enquanto nenhum controlador experiente testemunhou. O diretor do aeroporto de Munique é o único a ter testemunhado sobre a neve derretida. Ele alega que ela tinha menos de 1 centímetro de espessura quando inspecionou a pista. A neve derretida é difícil de medir porque sua espessura varia consideravelmente ao longo da pista. Pode-se ter 1 centímetro em algum lugar e 10 centímetros um pouco mais adiante. É preciso fazer várias medições para obter uma média representativa. Eis conclusões do investigador. Recalls sobre o gelo cobrindo as assas também são questionadas. Segundo ele estava presente antes da decolagem, porque apenas as zonas atrás do sopro das hélices estavam limpas. A origem da refutação dessa hipótese
é inesperada. Trata-se da esposa do comandante Tim. Era uma mulher admirável. Ela foi uma das primeiras mulheres a se formar com distinção em Química, Física e Matemática em Bristol. Química qualificada, Ruby Tim se interessa pela grande quantidade de produtos químicos extintores jogados nos destroços em chamas. Ela refletiu longamente sobre isso e obteve uma amostra do pó dos extintores. Era bicarbonato de sódio, que na verdade é o simples fermento em pó. Ela derramou sobre o metal do carro para simular uma asa de avião. Ela descobriu que, misturado com neve e água, esse pó congelava a uma temperatura mais baixa que a registrada em Munique naquela noite. Os bombeiros direcionaram sua mangueira principalmente para os motores. A experiência de Ruby poderia, portanto, explicar por que o gelo não se acumulou perto dos motores, mas se acumulou no resto das asas nas horas seguintes ao impacto. Como os relatos das testemunhas oculares e provas científicas convincentes, uma nova versão dos fatos se delineia. Se houvesse gelo nas asas, o comandante era responsável pelo acidente. Se houvesse neve derretida na pista, era responsabilidade do aeroporto. James apresenta os novos elementos de prova às autoridades alemãs. Elas se recusam a reabrir a investigação. Em 1961, a BEE demite oficialmente James Stein, essencialmente por violar o regulamento da companhia sobre a troca de assentos dos pilotos. Eles o demitiram, isso o destruiu. Ele tinha efetivamente quebrado uma pequena regra, mas não era o único a fazer isso. A BA não o queria mais em suas cabines. Olá, aqui é James Stein, seu comandante. Eu sou responsável pela morte de 23 pessoas em Munique em 1958. Isso não era possível. Ele foi condenado por conveniência. Não importava quem fosse, eles precisavam encontrar um culpado. A perda de seu emprego reforça a determinação de Tim de se inocentar. Ele redige múltiplas cartas aos governos britânico e alemão, pressionando-os a relançar a investigação. Em 1965, esses esforços dão frutos. As autoridades alemãs aceitam revisar a investigação sobre a tragédia de Munique. No início, a segunda investigação alemã lhes deu uma centelha de esperança, e essa esperança é alimentada por novos estudos. O Royal Aircraft Establishment britânico estudou as reações de um avião Elizabeth na neve derretida. Eles derramaram neve variando sua espessura na pista antes de simular a decolagem de um avião Ambassador. Os resultados eram alarmantes. Em cada teste, o avião desacelerava de 117 nós para 105 nós, bem abaixo da velocidade de decolagem. Trata-se precisamente da perda de velocidade relatada por Tim. Ao longo dos dias de audiência, Hans Rickael não se deixa abalar pelas novas provas. Em vez de reabilitar Tim, ele o condena ainda mais, afirmando que, ao trocar de assento, o comandante piorou a situação. Como investigador, não vejo nenhuma razão técnica para dizer que a troca de assento desempenhou um papel no acidente. As conclusões devastadoras da comissão de revisão alemã dão um golpe terrível a Tim. O governo britânico e a companhia aérea sabiam que era um golpe armado e não fizeram nada, mas em uma reviravolta inesperada, Tim finalmente terá outra chance graças ao político mais poderoso da Grã-Bretanha. Em 1967, Harold Wilson é o primeiro-ministro do Reino Unido. Após uma partida do Manchester United, ele faz uma declaração que desencadeia uma tormenta midiática. Ele afirma que James Stein é vítima de uma injustiça. A batalha continuava. Harold Wilson sabia que Tim
era inocente e ele mexeu os pauzinhos. A questão foi debatida na Câmara dos Comuns e a investigação mais minuciosa até então foi aberta em 1968. Os investigadores britânicos tentam determinar qual, da neve derretida ou do gelo na Assa, é responsável pela tragédia de Munique. Sua conclusão questiona a exatidão dos dois relatórios de investigação alemães. Uma análise fotográfica mostra que o branco nas assas não é neve, mas o simples reflexo da luz na superfície molhada. Uma nova foto foi tirada do negativo original e as marcas no avião eram aparentes. Não podia haver gelo. Sem contar que 3 especialistas distintos determinam que os 5 milímetros de gelo nas asas medidos por Hans Rickel não teriam sido suficientes para impedir a decolagem. Não vejo como uma camada de gelo de 5 milímetros de espessura poderia ter causado a desaceleração do avião. A investigação britânica, então, toma um rumo espetacular com a aparição de uma testemunha-chave, o piloto Reinar Mir, um dos primeiros a chegar ao local. Eles aprenderam que ele havia explicado pessoalmente a Rickel o que havia visto. Eu verifiquei se havia gelo alguns minutos após o impacto, mas só havia neve derretida. Todo mundo ficou atônito. Rickel não dá explicação para essa mentira flagrante. Ele não era capaz de se retratar e dizer que se enganou. A neve derretida na pista se tornava o erro das autoridades alemãs e eles recusavam a responsabilidade. Em março de 1969, 11 anos após o impacto, o governo inocenta James. A verdade finalmente saiu. Ele estava realmente muito feliz por ser absolvido em seu país. Mas a BA não o recontrata. O comandante nunca mais pilotou. Na Alemanha, Hans Rickel e as autoridades aeroportuárias nunca o inocentaram. Na minha opinião, esse estresse, essa pressão e essa angústia o fizeram morrer jovem. Ele tinha 54 anos. A tragédia fez 23 vítimas e o comandante é a 24ª. 6 anos após a tragédia, que ceifou a vida de 8 de seus jogadores, o Manchester United se torna o primeiro time inglês a vencer a Copa da Europa. Uma Copa que eles poderiam ter ganhado em 1958 se uma catástrofe aérea não tivesse devastado o maior time de futebol que a Grã-Bretanha já conheceu. Harry Craig jogou pelo Manchester até 1967. Com mais de 70 anos, ele prefere guardar apenas as boas memórias. Eu não penso no acidente. Penso nesse grupo de jovens maravilhosos e cheios de energia, bons jornalistas, grandes treinadores. Era fantástico. Graças ao comandante Tim, a aviação moderna está ciente dos efeitos devastadores da neve derretida. O problema é conhecido hoje e, na minha opinião, é uma consequência direta do acidente de Munique. As autoridades aeroportuárias abordam o problema de uma forma completamente diferente. Ao liderar sua luta incansável, ele provavelmente salvou um número incalculável de vidas, mais do que as perdidas em Munique. E por isso ele merece toda a nossa admiração. Minha mãe sempre me disse que ele era um homem de integridade impecável. Ele me escreveu esta dedicatória em um livro. A diferença entre o impossível e o possível é uma simples questão de determinação. Agora, vamos explorar mais profundamente o legado duradouro dessa tragédia, que não se limitou ao futebol ou à aviação, mas tocou o coração de uma nação inteira e influenciou a cultura popular por décadas. Os Busby Babes, com sua juventude e talento, simbolizavam a esperança pós-guerra na Grã-Bretanha. Uma era de reconstrução onde o esporte servia como unificador social, e sua perda abalou não só os fãs do United,
mas também rivais como Manchester City e Liverpool, que demonstraram solidariedade imediata, oferecendo jogadores em empréstimo e participando de eventos beneficentes para apoiar as famílias das vítimas. Por exemplo, o Real Madrid, então dominante na Europa, organizou um amistoso em Bernabéu, que arrecadou fundos significativos, e Alfredo Di Stéfano, a estrela argentina do clube espanhol, foi oferecido em empréstimo ao United, embora a Federação Inglesa tenha bloqueado a transferência por razões regulatórias, destacando as barreiras burocráticas da época que impediam uma maior integração internacional no futebol. Matt Busby, o visionário escocês, nascido em 1909, que sobreviveu à tragédia após múltiplas cirurgias e uma recuperação milagrosa no hospital alemão, retornou ao comando em agosto de 1958, carregando uma culpa sobrevivente, que o motivou a reconstruir o Time com ainda mais determinação, incorporando novos talentos como George Best, o prodígio norte-irlandês que emergiu nos anos seguintes como um dos maiores jogadores de todos os tempos, conhecido por sua habilidade dribladora e estilo de vida extravagante, mas que sempre creditou sua inspiração aos Babes perdidos. A reconstrução do United foi um processo árduo, sob o interino Jimmy Murphy, um galês leal que evitou a viagem para Belgrado por estar treinando a seleção galesa. O clube terminou em 9º lugar na Liga Inglesa e chegou à final da FA Cup, perdendo por 2-0 para o Bolton Wanderers em Wembley, em uma partida carregada de emoção, onde os jogadores vestiram camisas vermelhas com listras brancas em homenagem aos falecidos, e o público entoou hinos como Bide With Me, em um tributo comovente. Na Copa da Europa, eles foram eliminados pelo Milan nas semifinais, mas a mera presença no torneio, apesar da devastação, demonstrou a resiliência do clube, que se recusou a desistir mesmo com um elenco remendado de reservas e jovens promovidos às pressas das categorias de base. O impacto financeiro foi significativo. Um fundo de ajuda arrecadou mais de 50 mil libras através de doações públicas e eventos, ajudando viúvas e órfãos, enquanto o Old Trafford, o estádio do United, viu multidões recordes nos jogos subsequentes, com fãs comparecendo em massa para honrar a memória dos caídos e apoiar a equipe remanescente. Culturalmente, a tragédia inspirou inúmeras homenagens. Canções como The Flowers of Manchester, uma balada folk composta anonimamente logo após o acidente e cantada por gerações de torcedores, que descreve os Babes como os melhores que já jogaram no vermelho e lamenta sua perda prematura. Livros como The Team That Wouldn't Die, de John Roberts, que narra a reconstrução heróica, e filmes como o drama de 2011 United, dirigido por James Strong e estrelado por David Tennant como Murphy, que recria os eventos com fidelidade histórica, destacando o heroísmo de Harry Gregg, o goleiro norte-irlandês que, além de salvar Busby e outros, resgatou uma mulher grávida iugoslava chamada Vera Lukic e sua filha de 2 anos, Vesna, dos destroços flamejantes. Um ato de bravura que lhe valeu o apelido de Herói de Munique e uma indicação à Ordem do Império Britânico, embora ele modestamente recusasse honrarias formais. Memória os perduram em Old Trafford, o relógio de Munique parado às 15h04. O horário exato do acidente serve como lembrete eterno, enquanto uma placa em Manchester Platz, no subúrbio de Trudering, onde o avião caiu, homenageia as vítimas. E anualmente, em 6 de fevereiro, o clube realiza cerimônias com minutos de silêncio, leituras de nomes e flores depositadas,
unindo torcedores de todas as idades em um ritual de lembrança que reforça a identidade do United como um clube forjado na adversidade. No âmbito da aviação, o acidente acelerou melhorias globais. Protocolos mais rigorosos para avaliação de contaminação em pistas foram implementados pela Organização Internacional de Aviação Civil, com ênfase em medições precisas de slush e neve úmida, que podem aumentar o atrito em até 30%, exigindo comprimentos de pista adicionais para decolagens seguras e o desenvolvimento de equipamentos de remoção mais eficientes, como sopradores de ar quente e fluidos descongelantes avançados, que hoje são padrão em aeroportos de regiões frias. Além disso, o caso destacou a importância de investigações imparciais, livres de pressões políticas, especialmente em contextos pós-guerra, onde tensões entre nações como o Reino Unido e a Alemanha Ocidental ainda ecoavam, com Munique carregando o peso histórico do nazismo e o aeroporto Riem, onde ocorreu o desastre, sendo um hub reconstruído após bombardeios aliados. James Thane, o comandante injustiçado, nascido em 1921 em Stockport, Inglaterra, serviu na RAF pilotando bombardeiros Lancaster em missões noturnas sobre a Alemanha nazista, acumulando mais de 2.000 horas de voo antes de ingressar na BEA, onde se tornou um instrutor respeitado, mas após a demissão, em 1961, virou fazendeiro em Berkshire, criando galinhas e cultivando vegetais enquanto dedicava noites a estudar relatórios técnicos e escrever cartas incansáveis a parlamentares, culminando na intervenção de Harold Wilson, o primeiro-ministro trabalhista que, como torcedor do Huddersfield Town, mas sensível à causa, usou sua influência para debater o caso na Câmara dos Comuns, levando à investigação britânica, que finalmente o inocentou em 1969, embora tarde demais para restaurar sua carreira aeronáutica. Sua esposa, Ruby, uma pioneira acadêmica formada pela Universidade de Bristol em 1943, com honras em ciências exatas, contribuiu crucialmente com seu experimento químico, demonstrando como o bicarbonato de sódio dos extintores, misturado com água e neve, baixava o ponto de congelamento para menos 2 graus Celsius, explicando a formação pós-acidente de gelo aparente nas fotos usadas contra Tyne, uma descoberta que não só refutou a teoria alemã, mas também influenciou protocolos forenses em acidentes aéreos subsequentes. O triunfo do United na Copa da Europa de 1968, vencendo o Benfica por 4-1 no Wembley. Com gols de Charlton, 2, Best e Kidd, foi um momento catártico, com Busby erguendo o troféu em lágrimas, dedicando-o aos Babes, e Charlton, sobrevivente da tragédia, refletindo anos depois, em sua autobiografia, como aquele título fechou, um ciclo de dor e redenção. Hoje, o desastre de Munique continua a inspirar lições de resiliência, com o Manchester United mantendo uma academia de jovens que ecoa o espírito dos Babes, produzindo talentos como Marcus Rashford e Scott McTominay, e servindo como lembrete de que, nas palavras de Busby, o futebol é mais do que um jogo, é uma família. A luta de Thane por justiça, culminando em sua absolvição, sublinha a importância da perseverança contra injustiças institucionais, salvando potencialmente milhares de vidas através de avanços na segurança aérea. E sua dedicatória no livro. A diferença entre o impossível e o possível é uma simples questão de determinação. Resume o espírito que define tanto o comandante
quanto o clube que ele indiretamente ajudou a imortalizar. Inscreva-se se você gosta do vídeo. Para aprofundar ainda mais no contexto histórico e cultural, considere como a tragédia de Munique se entrelaça com o espírito da era pós-guerra na Europa, onde o futebol emergia como uma força unificadora em meio à reconstrução econômica e social, com a Copa da Europa idealizada por Gabriel Hanot, do jornal L'Équipe, em 1955, representando o primeiro torneio continental que desafiava barreiras nacionais, e o United, sob Busby, foi um dos pioneiros ingleses a abraçar essa visão, ignorando objeções da Football League, que temia o desgaste das viagens aéreas em aviões como o Ambassador, que, apesar de seu luxo com assentos reclináveis e serviço de bordo, eram vulneráveis a condições climáticas extremas devido à tecnologia de pistão obsoleta, prestes a ser suplantada por ratos como o Comet. A partida em Belgrado contra o Estrela Vermelha, empatada em 3-3 após uma vitória por 2-1 na ida, foi um espetáculo de futebol total, com gols de Charlton, Viollet e Coleman destacando a ofensividade do time, mas o retorno fatídico transformou o triunfo em luto nacional, com a rainha Elizabeth II enviando condolências e o primeiro-ministro Harold Macmillan declarando o dia como um desastre para o esporte britânico. Sobreviventes como Bob Charlton, que sofreu apenas um corte na cabeça, mas presenciou o horror, canalizaram a dor em motivação, com Charlton se tornando o maior artilheiro da história da Inglaterra até ser superado por Wayne Rooney e vencendo a Ballon d'Or em 1966 após a Copa do Mundo, onde seu papel foi pivotal na vitória por 4-2 contra a Alemanha Ocidental, ironicamente, o país do acidente. Bill Foulkes, outro sobrevivente, ancorou a defesa na reconstrução, jogando mais de 600 partidas pelo United e capitaneando o time na final de 1968, enquanto Dennis Viollet, que quebrou a perna mas retornou para marcar gols cruciais, emigrou para os Estados Unidos para ajudar a popularizar o futebol lá. A controvérsia das investigações reflete tensões geopolíticas. A Alemanha Ocidental, em reconstrução sob Konrad Adenauer, via o acidente como uma oportunidade para demonstrar eficiência, mas a fixação em gelo nas asas ignorou evidências como o testemunho de controladores que viram o nariz do avião baixar anormalmente, indicativo de arrasto por slush, e a omissão de relatórios meteorológicos detalhados que registravam precipitação mista de neve e chuva, criando condições ideais para a contaminação hidrodinâmica na pista. Tain, em sua campanha solitária, consultou especialistas como o engenheiro aeronáutico canadense, que simulou cenários de slush, confirmando que camadas de até 3 centímetros podiam reduzir a velocidade em 10 nós, precisamente o que ocorreu, e sua persistência inspirou reformas na ICAO, levando a manuais como o All Weather Operations, que padronizam avaliações de pistas molhadas. O legado cultural inclui documentários da BBC como Munich, End of a Dream, de 1978, que entrevista sobreviventes, e peças teatrais como The Busby Babes, no Teatro de Manchester, além de tributos anuais que atraem milhares, reforçando valores de unidade e perseverança. Em essência, Munique não foi apenas uma tragédia, foi um catalisador para a mudança, transformando dor em progresso, tanto no gramado quanto nos céus. Agora, para enriquecer ainda mais essa narrativa, vamos nos aprofundar nos perfis individuais dos jogadores que pereceram, cada um representando uma perda irreparável para o esporte. Geoff Bent, o lateral esquerdo reserva,
nascido em 1932, era conhecido por sua dedicação incansável, servindo como backup fiel para Roger Byrne e contribuindo em partidas-chave com sua versatilidade defensiva, uma qualidade que o tornava essencial no elenco rotativo de Busby. Roger Byrne, o capitão carismático nascido em 1929, acumulou 33 partidas pela seleção inglesa, liderando o United com uma autoridade natural que inspirava confiança, e sua morte aos 28 anos deixou um vazio na defesa que demorou anos para ser preenchido. Eddie Coleman, o meia-direita ágil apelidado de Snake Hips, por sua capacidade de driblar com graça serpentina, tinha apenas 21 anos e já havia conquistado títulos nacionais, simbolizando a juventude vibrante dos Babes com sua energia inesgotável em campo. Mark Jones, o zagueiro central robusto, nascido em 1933, trazia força física e posicionamento impecável, formando uma parceria sólida com Byrne, que era o backbone da defesa invicta do Time. David Pegg, o ponta-esquerda veloz nascido em 1935, destacava-se por seus cruzamentos precisos e velocidade eletrizante, contribuindo para inúmeros gols e representando o futuro promissor do ataque United. Tommy Taylor, o centroavante prolífico, nascido em 1932, foi adquirido por um valor recorde de 29.999 libras, evitando a marca psicológica de 30 mil, e marcou 131 gols em 237 jogos pelo United, tornando-se um dos artilheiros mais temidos da Europa com sua habilidade aérea dominante. Liam Billy Whelan, o atacante irlandês nascido em 1935, adicionava criatividade e instinto goleador, com 43 gols em 98 aparições, e sua fé católica profunda o levou a dizer calmamente: "Se isso for a morte, então estou pronto", momentos antes do impacto, uma frase que ecoa na memória coletiva como símbolo de serenidade em face da adversidade. E Duncan Edwards, como já mencionado, era o epítome do jogador completo,